Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Gênesis capítulo 6. Vamos dar continuidade à nossa exposição no livro de Gênesis, iniciando o capítulo 6 no dia de hoje. Gênesis 6, a partir do verso 1. Vamos ler do verso 1 até o verso 8. Pedir que à medida que você encontre, você se coloque de pé, para nós lermos a palavra do Senhor de modo reverente. Muito bem, vamos ler. Ouça a palavra de Deus nesse momento com fé e com atenção. Assim diz a palavra do Senhor. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Somente até aqui. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós suplicamos nessa noite que o Senhor nos conduza de acordo com a Tua verdade e nos ajude a refletirmos na Tua palavra e encontrarmos nela vida para os nossos corações. No nome de Jesus é que nós pedimos. Amém e amém. Pode se sentar, meu irmão? Então, queridos, nós temos exposto o livro de Gênesis já há algum tempo, e no capítulo 6, nós começamos a ver o rápido desenvolvimento do pecado entre os seres humanos e as suas consequências. A iniquidade, a corrupção e o pecado aumentavam cada vez mais à medida em que os seres humanos se multiplicavam e se reproduziam na face da terra, ao ponto de que a última gota d'água da paciência e da justiça de Deus, ela foi derramada. O Senhor iria intervir na sua criação. O Senhor iria purificar a sua criação, que havia sido completamente comprometida por causa da corrupção causada pelo pecado. Deus toma uma decisão drástica. Ele faria desaparecer da face da terra o ser humano que ele havia criado para ser o reflexo da sua glória, para carregar a sua imagem, que ele havia criado com tanto amor e com tanto cuidado, mas que agora havia desvirtuado toda a sua criação e havia causado tristeza ao coração do próprio Deus. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso nesse texto e mais alguns detalhes. É interessante nós notarmos que esse texto ele tem algumas passagens que elas geram um pouco de curiosidade e até mesmo algumas teorias bastante bizarras, para dizer assim, sobre algumas passagens que são citadas aqui. A primeira delas, algumas dificuldades desse texto, elas já aparecem para nós nos primeiros versos do capítulo 6. Quando Moisés, o autor de Gênesis, descreve para nós: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e a tomaram para si,
aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Os versos 1 a 8 do capítulo 6, eles funcionam como uma introdução às razões por causa da qual o dilúvio veio sobre a face da terra. Nos dá as razões que levaram o Senhor Deus a mandar as águas do dilúvio para destruir a sua criação. E logo nesses primeiros versos que nós lemos, no verso 1 e no verso 2, nós somos apresentados a uma dessas razões. É um texto de difícil interpretação, especialmente porque aqui aparecem alguns termos que até então não tinham sido usados na narrativa e que aparecem pela primeira vez aqui. Uma das dificuldades que a gente tem em relação a esses primeiros versos é justamente interpretar quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens que Moisés está descrevendo aqui nesses primeiros versos. Quem são essas pessoas a quem ele está se referindo? Existem algumas interpretações possíveis, a partir tanto da tradição quanto da possibilidade linguística. Uma delas, bastante conhecidas, e que gera uma série de teorias, é que os filhos de Deus se refeririam aos anjos, especialmente anjos caídos. É uma ideia bem antiga, principalmente dentro do judaísmo, e que tem uma certa aceitação. É uma possibilidade que os filhos de Deus se refiram a esses anjos caídos que haviam tido, de alguma forma, relação sexual com essas mulheres, então se reproduziram, e isso havia atraído o juízo e a ira de Deus sobre essa situação. Uma outra possibilidade interpretativa é de que os filhos de Deus apontam para homens poderosos e também cruéis, que começaram a criar haréns. Então, esses homens, reis muito poderosos, começaram a ganhar uma designação de filho dos deuses, o que era comum naquela época. Pessoas da realeza eram considerados como filhos das divindades. Então, uma possibilidade é que filhos de Deus aqui estavam se referindo a esses homens que haviam ganhado notoriedade e poder, e também eram homens cruéis que começaram a tomar mulheres para si e formar haréns, criar ali, se casarem com muitas mulheres e terem relações com essas mulheres. Há uma terceira possibilidade que junta a primeira e a segunda interpretação. Um ponto de vista no qual ali o que está em vista são reis humanos que estão sob a influência de demônios ou anjos caídos. Então, seriam homens que estavam, de certa forma, possuídos e, por isso, eram homens cruéis e isso gerou a condenação ali e o juízo. Há uma quarta interpretação, que é a que eu considero mais adequada dentro do contexto, e que entende que os filhos de Deus se referem àqueles seres humanos que são da linhagem de Sete, a linhagem prometida, aquela linhagem do qual viria o descendente da mulher, a linhagem santa, a linhagem da promessa, a linhagem da esperança. E as filhas dos homens se referem às descendentes de Caim, as mulheres da linhagem de Caim, a linhagem da serpente, daqueles que se manteriam rebeldes e em oposição à soberania de Deus e ao governo de Deus sobre a face da terra. São possibilidades sobre esse texto. De fato, é difícil chegar a uma conclusão. Como eu falei, é a primeira vez que essas expressões aparecem. Ela não é usada antes para se referir a ninguém. Mas, antes de chegarmos a qualquer conclusão sobre isso, é interessante a gente notar que todas essas possibilidades elas possuem seus prós e seus contras, são defendidas por autores específicos, mas é preciso a gente notar que essa união que aconteceu entre os filhos de Deus e as filhas dos homens promoveu um novo estágio no progresso da maldade na criação divina. E por isso ela atraiu o juízo e a condenação da parte de Deus. Como eu falei, eu acredito que a melhor maneira da gente interpretar esse texto é entendendo que os filhos de Deus se referem à linhagem de Sete e não a anjos ou a homens poderosos. E por que eu acredito nisso? Porque, em primeiro lugar,
o contexto anterior, tanto o capítulo 4 quanto o capítulo 5, está justamente traçando o desenvolvimento dessas duas linhagens. O desenvolvimento da linhagem de Caim e o desenvolvimento da linhagem de Sete, aquele que substitui a Abel, que foi morto por Caim. Como nós temos visto aqui, o desenvolvimento dessas duas linhagens. A linhagem dos filhos da mulher, que carregariam a promessa, e a linhagem dos descendentes da serpente, que manteriam-se rebeldes contra o Senhor. Uma segunda razão, porque essa parece ser a melhor interpretação, é que o castigo vem sobre a raça humana, e não sobre anjos. Aqueles que recebem a punição por causa desse pecado são os seres humanos, e não outras criaturas. E porque essa interpretação, ela explica a indignação de Deus e porque ela trouxe juízo. Por que essa união ela era tão letal e perigosa? E por que essa união promoveu o avanço da maldade na criação? Especialmente porque nós notamos aqui que essa bifurcação que havia sido estabelecido entre as duas descendências, as duas linhagens da humanidade, ela agora deixa de existir com essa união. Essa bifurcação ética, moral e religiosa tornou-se praticamente extinta. Ela promoveu um sincretismo e a corrupção do verdadeiro conhecimento de Deus. Por isso, ela é tão perigosa. A gente vai desenvolver um pouquinho mais isso aqui. Agora, então, a linhagem da esperança, os descendentes de Sete, aquela linhagem por meio da qual viria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente e reverteria toda a maldição do pecado. Agora, essa linhagem também estava corrompida por causa dessa união. Eles se deixaram levar pela cobiça dos olhos e pela satisfação dos seus impulsos e desejos carnais e sexuais. Talvez por conta do avanço do pecado entre a linhagem de Caim, como nós vimos, é possível que as suas descendentes, as mulheres dessa linhagem, haviam se tornado mulheres extremamente sensuais, promíscuas, entregues à imoralidade. E justamente os homens da linhagem de Sete sentiram-se atraídos, desejaram, cobiçaram essas mulheres. E se você perceber bem, veja como essa ação é descrita e nos lembra exatamente o pecado de Eva, quando ela toma do fruto proibido. Nos é descrito que esses homens, os filhos de Deus, eles viram essas mulheres. Essas mulheres, elas foram bonitas, ou boas, é a mesma palavra. Assim como Eva viu o fruto, e o fruto lhe pareceu bom aos seus olhos, aqueles homens também viram aquelas mulheres, e essas mulheres lhes pareceram boas aos seus olhos, e eles foram e tomaram essas mulheres para si, assim como Eva foi e tomou do fruto. Então perceba como é um pecado muito visual. Assim como Eva cobiçou o fruto, aqueles homens também cobiçaram aquilo que não deveriam cobiçar. Desejaram se relacionar com aquelas mulheres que não deveriam se relacionar, se sentiram atraídos e foram levados a se relacionar com essas mulheres. Eles foram movidos pela cobiça dos seus olhos, pela luxúria, se entregaram aos prazeres por meio dessa união, e com isso colocaram em risco a linhagem santa, e colocaram em risco o cumprimento da promessa de Deus. E isso é algo que em todo o Antigo Testamento é condenado pelo Senhor. Em todo o Antigo Testamento nós vemos uma proibição da parte de Deus, para que o seu povo não se unisse com as mulheres das nações pagãs, especialmente as nações diante da qual o povo de Israel expulsaria da terra de Canaã. Então, havia uma ordem clara: não se relacionem com as mulheres das nações,
Não deem as suas filhas em casamento aos homens dessas nações, e não tomem mulheres para que os seus filhos se casem com essas nações. Se casem com as mulheres dessas nações. Sabe por quê? Porque o dia que vocês fizerem isso, o coração de vocês serão tomados. Vocês abandonarão a verdadeira adoração ao Senhor. Vocês abandonarão a lei do Senhor e vocês começarão a prestar cultos àqueles que não são deuses. Vocês se prostrarão e adorarão essas imagens criadas por essas nações que abandonaram ao Senhor. Então, em todo o Antigo Testamento há essa tensão. Em todo o Antigo Testamento, o povo de Israel é tentado justamente a se relacionar com esses povos. E quando eles fazem isso, o que acontece? Eles abandonam ao Senhor. Quando Israel começa a se relacionar com os povos com os quais Deus disse, não se relacionem com eles. Quando eles se casaram com as mulheres que adoravam aos deuses pagãos, o que aconteceu foi a corrupção da verdadeira religião no meio de Israel. Por quê? Porque naquela época, as mulheres eram quem eram responsáveis pela criação dos seus filhos. E essas mulheres, que não haviam se convertido, iriam instruir e criar os seus filhos, não para adorar o Deus de Israel, mas para adorar o Deus que os pais dela adoravam. Para adorar Baal, Astarote, Maloque e os deuses do qual ela sempre serviu. Então, na próxima geração, os filhos já não conheceriam ao Senhor, porque eles seriam instruídos em uma falsa adoração. Por isso era tão perigoso, por isso era rejeitado pelo Senhor. Porque o que acontece é que Israel abandonaria o Senhor e se prostituiria com os deuses das nações, e é o que acontece na história de Israel. Esse, se você se lembra bem, foi o grande problema de Salomão, o grande rei de Israel, o homem mais sábio que já pisou sobre a face da terra. Caiu por quê? Porque o texto bíblico nos diz que Salomão tomou para si 700 esposas e 300 concubinas, e ele começou a se deixar levar pela religião dessas mulheres, começou a criar templos para esses deuses, começou a adorar os mesmos deuses das suas muitas esposas, e levou Israel a se prostituir e a abandonar o Deus verdadeiro. Por isso que essa atitude dos filhos de Sete, ao se relacionarem e buscarem as mulheres da linhagem de Caim, era tão perigosa. Porque, em breve, eles abandonariam o verdadeiro conhecimento de Deus. Os descendentes de Sete deveriam ser aqueles que continuariam a proclamar o verdadeiro Deus. Mas ao se unirem, ao se misturarem com essas mulheres, eles estavam colocando em risco a continuidade dessa descendência santa. Porque sempre que o povo de Deus flerta com o mundo, quem perde é o povo de Deus. Esse é um princípio que nós precisamos entender e levar para as nossas vidas, meus irmãos. Para várias áreas, seja casamento, seja amizades, seja negócios, precisamos tomar cuidado com aqueles com quem vamos nos relacionar. Muitas das vezes pensamos que, na ideia de, por exemplo, namoro missionário, né? Ah, não, vou me relacionar com aquela pessoa lá, que eu vou ganhar ela para Jesus. O que acontece, na maioria das vezes, é o contrário. É o contrário. Ah, mas eu conheço um caso. Para cada caso que você conhece que não foi assim, a gente pode te apresentar 10 que foram exatamente o contrário. Então, a exceção não é a regra. A exceção é a graça e a misericórdia de Deus. Spurgeon, uma vez uma menina, contam a história de que uma vez uma menina foi se aconselhar com ele, ela estava gostando de um rapaz que não era cristão, e se ela deveria namorar com esse rapaz ou não, deveria ter um relacionamento com ele ou não, e ele falou que pediu para essa menina subir em cima da mesa. Ela subiu em cima da mesa. E aí ele falou assim, tenta me puxar. Ela tentou puxar ele, não conseguiu. E aí ele
E agora eu vou te puxar para baixo. Ele facilmente conseguiu puxar ela para baixo. Ele falou, tá vendo? É muito mais fácil quem está embaixo te puxar do que você que está em cima conseguir levantar quem está embaixo. Então, eu não recomendaria que você entrasse nesse relacionamento. A chance de dar problema é muito grande. Então, sempre que o povo de Deus flerta com o mundo, quem perde é o povo de Deus, como aconteceu aqui. Quando os filhos de Sete começaram a se relacionar com as filhas de Caim, a religião verdadeira começou a se perder. O verdadeiro conhecimento de Deus começou a se perder. E por isso que essa união foi basicamente a gota d'água. A linhagem da esperança agora estava em risco. E a maldade aumentava cada vez mais na criação de Deus. Então nós vemos a decisão que o Senhor toma. No verso 3, então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Por conta dessa união, o verso 3 começa com esse então, em decorrência dessa situação, é que vem essa declaração de Deus. O seu espírito não agirá para sempre no ser humano. Espírito, aqui, é uma referência ao espírito sustentador da vida humana, aquele que mantém o ser humano vivo, como o espírito que foi soprado nas narinas de Adão no ato da sua criação. E isso aconteceria porque o homem se tornou carnal. Isso é, agora a sua criação estava voltada para a satisfação dos seus desejos e haviam se esquecido completamente de Deus, haviam abandonado o Senhor. Então Deus diz que os seus dias serão 120 anos. E aqui ele não está se referindo à duração da extensão da vida humana. Talvez você se lembre que na semana passada nós falamos sobre a vida longa que muitos homens tiveram, vivendo 900 e tantos anos. E agora Deus vai dizer, não, eles vão viver só 120 anos. Não é isso que o texto está dizendo. Até porque depois do dilúvio a gente vê alguns personagens que vivem bastante tempo além dos 120 anos. O que significa esses 120 anos, então? Significa que Deus está dando um prazo para a humanidade. Que prazo é esse? É uma espécie de ultimato. Vocês terão somente mais 120 anos. De agora em diante, terão 120 anos até que venha o dilúvio. Essa é a ideia do texto. Eu estou dando um prazo de 120 anos para vocês, até que venha o dilúvio. Mas por que 120 anos? Por causa da paciência do Senhor. Às vezes a gente lê os textos bíblicos e a gente se esquece que Deus é longânimo e Ele demora para exercer juízo. Às vezes a gente lê as histórias bíblicas e parece que as coisas acontecem muito rápidas. Quando a gente vê o juízo de Deus sobre a nação de Israel, a gente esquece que quase durante 900 anos o Senhor insistentemente enviou profetas à nação de Israel, dizendo, arrependam-se e voltem ao caminho do Senhor. Arrependam-se e voltem aos caminhos do Senhor. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Durante 900 anos o Senhor não puniu os pecados da nação de Israel, chamando eles ao arrependimento. Até o momento, estávamos lendo o livro de Jeremias, na nossa leitura anual, e nós temos várias passagens aonde a gota d'água chega. E Deus fala assim, Jeremias, não interceda mais pelo povo, porque eu não escutarei as suas orações. A gente esquece que Deus é longânimo. Deus, ele estende a sua paciência. Deus, ele vai chamando ao arrependimento, chamando ao arrependimento. E agora, é justamente isso que está em jogo. Deus está estabelecendo um período para arrependimento. Assim como o Senhor sempre faz. Ele sempre declara, eu trarei o meu juízo, arrependam-se. Ele nunca chega do nada e traz a sua condenação. Ele sempre vem e anuncia, o juízo virá, arrependam-se. Arrependam-se dos seus maus caminhos. E era o que ele estava fazendo aqui. Estabelecendo um período para arrependimento. Durante esses 120 anos, Deus estaria chamando as pessoas a se arrependerem. E como ele estaria fazendo isso? Não fica claro para nós. E é o Novo Testamento que nos dá essa resposta. Há um princípio hermenêutico muito importante para nós, que é que as Escrituras interpretam a própria Escritura.
Nós temos noção disso quando a gente chega no Novo Testamento e a gente lê o apóstolo Pedro falando sobre Noé. Você sabe como 2 Pedro fala sobre Noé? Pedro descreve Noé como sendo um pregador da justiça. Noé era um pregador. 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, Noé é descrito dessa forma. Ele pregava a justiça de Deus. Mas não apenas em 2 Pedro. Em 1 Pedro, há uma passagem difícil de interpretação, que Pedro diz assim: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Esse é um texto também bastante difícil de interpretar, mas eu acredito que Pedro está dizendo que nos tempos de Noé, o Espírito de Cristo falou por meio de Noé aos espíritos que hoje estão em prisão, mas naquele tempo eram os que eram desobedientes. Então, Noé pregou, capacitado pelo Espírito de Jesus, chamando o povo a se arrepender. Enquanto a arca estava sendo construída, Deus pacientemente foi usando a vida de Noé para chamar o povo ao arrependimento. Deus pacientemente foi pregando através de Noé a mensagem de justiça. O juízo de Deus virá sobre vocês. Por isso, arrependam-se. Se vocês se arrependerem, o Senhor perdoará o pecado de vocês. Noé pregava por meio do Espírito de Jesus. Mas apesar da pregação de Noé, aqueles homens, aquela geração se manteve desobediente ao Senhor. Até que Noé entrou na arca. Como o Senhor Jesus diz no sermão escatológico, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Como nos tempos de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. Faziam negócios, compravam terras, trabalhavam. A vida seguia normal. Até que Noé entrou na arca. Quando Noé entrou na arca, não teve mais pregação. Durante esses 120 anos, o Senhor pacientemente chamou aquela geração ao arrependimento, mas eles se negaram a ouvir ao Senhor. E o texto continua descrevendo a condição da humanidade. No verso 4, Moisés continua descrevendo como a maldade progrediu nesse período. Leia comigo, versículo 4 e 5. Naquele tempo haviam gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram os valentes, homens de renome da antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. E para mostrar a progressão dessa maldade, Moisés, mais uma vez, descreve uma figura enigmática, esses gigantes, ou Néfilins. Em algumas traduções mais antigas, há uma transliteração aí, simplesmente da palavra hebraica, os Néfilins. Mas quem são eles? Por que essas figuras são citadas aqui? Por que a Bíblia fala de gigantes? Será que ela fala de ciclopes, pessoas de estatura muito alta, pessoas, sei lá, diferentes de tudo que já existiram? Será? Qual é a função deles aqui nessa narrativa? Por que eles estão sendo citados aqui? O que isso tem a ver com o que está sendo falado? E é interessante nós notarmos algumas coisas. Em primeiro lugar, que Moisés descreve que nesse tempo já haviam gigantes, esses Néfilins, antes dos filhos de Deus tomarem as filhas dos homens. Ou seja, isso já nos diz algo importante. Essas figuras aqui não eram o resultado da procriação de anjos com mulheres. Criaturas superdotadas. São os filhos dos anjos, por isso eles eram gigantes. Não é. Cai essa teoria da conspiração aí. Não tem nada disso. Os gigantes eram os filhos dos anjos que desciam. Isso aí é coisa de mitologia grega. Os anjos descendo, se relacionando com as mulheres. Não.
ao que a gente sabe sobre as figuras angélicas, pelo que Jesus nos ensina, elas são assexuadas. Jesus fala que eles não se casam, e a gente chega à conclusão de que eles são assexuados. Não fala que eles não se relacionam, diz que eles não se casam, mas parece que essa é a realidade. São seres espirituais. Então não está falando aqui sobre essas figuras. E ele diz que essas figuras continuam existindo depois também. Depois do dilúvio eles estarão lá. Lembra quando Josué envia os espias para a terra? Por que eles têm medo? Porque lá tem gigantes. Então não pode ser isso, porque senão eles teriam sido destruídos aqui e não estariam lá na frente também. Então quem são esses gigantes? O que eles são? O que eles significam? A palavra Nephilim, que é traduzida como gigante, a sua raiz em hebraico significa cair. O termo ele poderia ser literalmente traduzido como os caídos, ou aqueles que fazem cair. A realidade é que é um termo incerto, mas é uma possibilidade. Portanto, a melhor maneira da gente entender essa designação de gigante não é tanto quanto a sua estatura, mas ao seu poder, a sua autoridade, a sua crueldade, a sua valentia, aos seus atos de guerra e conquistas. Eles são citados aqui justamente porque foram homens poderosos e cruéis através de quem a maldade avançou entre os seres humanos. A menção deles aqui é o reflexo do agravamento da corrupção humana. O que a união entre os descendentes de Sete e de Caim parece que promoveu ainda mais homens como esses. Homens poderosos e cruéis. Homens maldosos. Homens vis, homens de guerra. Isso indica algo também para nós, que o referencial da humanidade agora não eram mais os valores do Senhor Deus, que havia os criado. Agora, os valores que eram admirados entre os seres humanos eram os princípios da guerra, da violência, da crueldade, da perversidade, da injustiça. Era justamente isso que caracterizava esses gigantes, que eram os valentes do passado, os homens de guerra, os homens que eram exaltados. E eram exaltados justamente por causa da sua posição de poder, autoridade e crueldade, da maldade que eles perpetravam. E essa maldade fica ainda mais evidente no verso 5. Olha que interessante. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado. Na criação, em Gênesis 1, o Senhor viu que a terra era boa. E agora ele olha mais uma vez e ele vê outra coisa. Não mais a bondade da sua criação, mas uma criação corrompida pela maldade. Ele vê a maldade se multiplicando porque todo o desígnio do coração dos seres humanos era continuamente mal. Isso é a doutrina que nós chamamos de depravação total. Já presente no início. Naquilo que chamamos da primeira criação, da criação do povo antediluviano, que existiu antes da recriação por meio das águas. E quando nós falamos sobre depravação total, não descrevemos o fato de que o ser humano é tão mau quanto ele poderia ser. Você sabe que você pode ser pior do que você é. Você sabe que você, às vezes, nutre pensamentos, que se você colocasse em prática tudo aquilo que você pensa e que você nutre no seu coração, você seria uma pessoa bem pior. Você estaria preso em prisão perpétua e, dependendo do país, estaria até pegando pena de morte. Você sabe que você é capaz de fazer mais mal do que você é capaz de fazer. Basta você olhar para a história, pensar em pessoas como Hitler ou os grandes ditadores do passado. E no que depender de nós conseguiríamos ser ainda piores do que eles. É porque existe algo em nós que nos restringe. O Senhor também, através da sua graça, restringe a maldade no coração do homem. Sua graça comum. Mas o que nós vemos aqui é essa corrupção do ser humano. Essa corrupção do coração. E o coração na Bíblia
é o centro de controle da humanidade. O coração é a sede dos pensamentos, dos sentimentos, da vontade, da moralidade. O coração descreve o ser humano por completo. Descreve a sua condição de que agora todas as suas faculdades estavam completamente corrompidas. O ser humano estava corrompido nos seus afetos, nas suas emoções, nos seus pensamentos, na sua vontade, na sua moralidade, completamente corrupto. Continuamente, todos os pensamentos do coração do ser humano eram inclinados para o mal. Não inclinados para o Senhor, mas inclinados para longe do Senhor. Assim como é o meu e o seu coração, meu irmão. Longe da graça de Deus. Somos inclinados para longe do Senhor. O nosso arbítrio não é mais livre, ele está quebrado. Ele escolhe o mal, ele deseja o mal, ele se alegra com o mal. E quando eu digo mal, eu não estou falando somente coisas ruins, mas até mesmo coisas boas que nós desvirtuamos e usamos não para a glória de Deus, mas para a nossa própria glória, para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio prazer. É quando nós fazemos as coisas não para a glória do Senhor, mas para nós mesmos, e podem ser até coisas boas. Mas usamos de maneira errada porque o nosso coração é inclinado para o mal. Então, a gota d'água, ela foi derramada. E Deus, ele agora diz, basta, chega, chegou ao fim, chegou ao limite, não dá mais. No verso 6, o texto descreve, então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, isso lhe pesou no coração. O Senhor disse, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Deus está dizendo, chega. A maldade do ser humano está clamando, não dá mais para ignorar. Deus irá pôr um fim a toda essa maldade. E a reação de Deus, descrita por Moisés, em termos de arrependimento, né, as versões mais antigas elas dizem, e Deus se arrependeu. A gente já falou um pouco sobre isso na nossa exposição de Jonas, sobre o arrependimento de Deus. E, basicamente, o que esse texto está descrevendo é aquilo que nós chamamos de antropomorfismo ou antropopatia, que, basicamente, é quando os autores bíblicos eles adotam uma maneira de falar sobre Deus que tenta nos comunicar quem Deus é e o que Ele faz em termos humanos, em uma linguagem que faz parte da nossa experiência, de tal forma que nós sejamos capazes de entender aquilo que Deus está fazendo. Então, quando Moisés diz que Deus se entristeceu ou se arrependeu, ele está descrevendo Deus em um aspecto humano, porque a gente só sabe falar em linguagem humana, gente. A gente só entende o mundo através da perspectiva humana. Então, a gente só consegue compreender Deus através de analogias, por meio das quais nós comparamos Deus com o ser humano e tentamos explicar o Senhor de modo que se torne racional para nós, que a gente consiga compreender. É isso que Moisés está fazendo aqui, descrevendo Deus de uma maneira que a gente consiga compreender. E ele o descreve com esse profundo pesar em seu coração, com uma tristeza muito grande. E essa atitude de Deus aponta para uma mudança de ação, uma mudança de curso da parte de Deus, diante de uma determinada circunstância, diante de um determinado acontecimento. E isso, de maneira alguma, muda ou põe em xeque a imutabilidade de Deus. Porque se Deus é imutável, então Ele sempre mudará os seus planos de fazer o bem para aqueles que permanecem no pecado. Justamente porque Ele é imutável. Então Ele não continuará fazendo o bem para aqueles que permanecem em pecado. Ele mudará. É a maneira que a gente entende. Ele mudará se a circunstância muda. Da mesma forma, se há arrependimento, Deus tira o seu juízo, como acontece em Nínive. Jonas vai até lá,
e prega, daqui a 40 dias vocês vão ser destruídos. Mais uma vez, Deus dá um prazo para o arrependimento. E o que acontece? Em Nínive, o povo se arrepende. E o que Deus faz? A situação mudou. Deus muda a maneira como ele ia agir. Ele está agindo de acordo com o seu caráter. Isso não põe em xeque a sua imutabilidade, mas demonstra a compaixão e o amor de Deus. E algo que a gente percebe, meus irmãos, nesse texto também, nesse trecho, é que o pecado, ele sempre entristece o coração de Deus. O pecado é algo que destrói a criação do Senhor. O pecado é algo que causa mal à criação de Deus. O pecado é algo que causa mal às pessoas a qual ele criou. E é por isso que Deus não permanece insensível ao pecado. Porque o pecado sempre causa destruição e morte. E a natureza de Deus, ela não permanece indiferente diante do pecado. É por isso que o pecado atrai a justiça e a ira divina. Porque o pecado é destruidor. O pecado corrompe aquilo que Deus criou como bom. E é por isso que o pecado sempre trará a justiça de Deus e a ira de Deus. Porque eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, você que é pai, você que é mãe, você odeia tudo aquilo que causa mal ao seu filho. Não é? Você odeia tudo aquilo que tem o potencial para destruir o seu filho. Porque você ama o seu filho. E é por isso que você pudesse, se você tivesse o poder, você varreria da face da terra tudo aquilo que pode causar mal ao seu filho. E é por isso que Deus odeia o pecado. Porque o pecado causa mal à sua criação. Porque o pecado destrói a sua criação. E é por isso que o pecado atrai a ira de Deus. E é por isso que Deus traz justiça àqueles que permanecem e perpetuam o pecado. Que fazem o pecado e a maldade avançar. Por isso que Deus trará justiça sobre todas essas coisas, ou nessa terra, ou na eternidade. Mas o Senhor sempre trará a sua justa justiça sobre aquilo que destrói a sua criação. O pecado sempre entristece o coração de Deus. E por causa do pecado e da maldade humana, Deus agora estava triste e indignado. Sua natureza não suporta o pecado. E ele iria então recomeçar a partir de uma família, a família de Noé. Noé, que no verso 8 é descrito como alguém que achou graça ou encontrou favor aos olhos do Senhor. Do mesmo modo que Deus preservou Noé no meio daquela geração. Todos se corromperam, mas Deus preservou a vida de Noé. Ele achou graça aos olhos do Senhor, não porque Noé não tinha pecado, mas por causa da sua retidão. Uma retidão que não era propriamente sua, mas fruto da graça de Deus em sua vida. Deus havia mantido Noé justo. Deus havia mantido Noé reto aos olhos do Senhor. E por isso Deus iria recomeçar através da família de Noé, porque a criação estava inundada pelo mal. E agora o cenário estava preparado. Deus iria lavar o mundo pelas águas do dilúvio. Ele iria purificar a sua criação. E essas são as cenas do próximo capítulo, que a gente vai ver na semana que vem. Mas eu quero encerrar com algumas aplicações práticas que esse texto traz para nós. Em primeiro lugar, meus irmãos, algo que Gênesis, do verso 1 ao verso 8, nos revelam, é que a raiz do pecado é o coração humano. Nós temos falado sobre isso aqui algumas vezes. O pecado começa no coração. O nosso coração é inclinado para o mal e para a corrupção, até que Deus intervenha, até que Deus purifique, até que Deus nos alcance com a sua graça e transforme o nosso coração, como nós cantamos aqui hoje cedo.
até que Deus preencha todo o vazio que havia em nosso coração e nos transforme por completo. Mas o pecado começa no seu coração, meu irmão. Começa no meu coração. Algo que também nos chama a atenção nesse texto é que Moisés escreveu Gênesis em primeiro lugar para o povo de Israel que estava prestes a entrar na Terra Prometida. E esse texto aqui estava lembrando o povo de Israel justamente que tomem cuidado ao entrarem na terra. Vocês não devem se misturar com os povos que estão lá, para que vocês não abandonem ao Senhor. E isso também é um recado para nós, meus irmãos. Devemos ser cuidadosos em nossos relacionamentos. Qualquer relacionamento que ameace a sua fé, que corrompa o conhecimento de Deus, que prejudique a sua comunhão com a igreja, deve ser evitado. Não estou falando aqui que você não pode ter relacionamentos com pessoas que são incrédulas e tudo mais. Você pode, você deve, na verdade. Porque senão como você vai pregar o evangelho para eles? Mas nós não podemos ter vínculos de coração, meus irmãos. Precisamos ter cuidado com aqueles com quem estabelecemos alianças. Às vezes isso parece bobo. Não tem nada a ver, nossa, isso aí é coisa de gente, fundamentalismo religioso. Não tem nada a ver, meus irmãos. A tolice em relação a esse assunto tem levado muitas pessoas à ruína espiritual. Pelo menos é o que eu tenho visto na minha experiência. Tem pessoas aqui que têm experiência no cristianismo há muito mais tempo do que eu. E que podem dizer com muito mais propriedade do que eu. Quantas pessoas que entraram por esse caminho? Não, vou me relacionar com ele, vou me relacionar com ela. Não tem nada a ver. E afundaram na fé, naufragaram na fé. Por que casar com um incrédulo, uma incrédula? Como vai ser a criação dos filhos? Quem ele vai seguir? Qual fé ele vai seguir? Como vai ser o casamento? Como vai haver resolução de conflitos? Com base em qual padrão que vai ser definida essas relações, essas resoluções de conflito? Então, cuidado, meus irmãos, não só nas relações amorosas, de intimidade, mas nas amizades, com quem você abre o seu coração. Quantas vezes já vi pessoas que acolheram conselhos de pessoas que não tinham o Senhor e tomaram decisões completamente equivocadas e que destruíram as suas vidas. Que ouviram conselhos como, cara, faz o que te faz feliz. Vai lá, você não nasceu para sofrer. Se o seu casamento está te deixando infeliz, vai embora. Larga a sua família. Vai, segue o seu caminho. Então, esse texto nos lembra que precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Mais uma vez, não é para você se relacionar só com crentes, no sentido de amizades, e não falar mais com pessoas que não são cristãs. Pelo contrário, você deve fazer isso, mas deve fazer isso com sabedoria. Deve fazer isso não dando espaço para que pessoas roubem a sua fé e introduzam dúvidas em seu coração. Conheço muitos amigos da minha época de adolescente que começaram a ter um certo ciclo de amizade e que abandonaram a fé. Então, cuidado com isso, meus irmãos. Precisamos ter cuidado com os relacionamentos na nossa vida, porque eles têm potencial para nos afastar do Senhor. Assim como também relacionamentos têm potencial para te aproximar do Senhor, se você caminhar com aqueles que amam e conhecem ao Senhor. Um outro tópico de aplicação para as nossas vidas é que nós precisamos dar atenção à palavra de Deus, meus irmãos. Em todas as gerações, Deus sempre usa aqueles que pregam a sua justiça e chamam ao arrependimento e à fé. E nós não devemos ser tardios ao ouvir o chamado do Senhor para as nossas vidas. E não devemos endurecer o nosso coração. Se o Senhor está se chamando ao arrependimento, meu irmão, não demore em responder o chamado do Senhor. Se Deus tem te chamado, abandone o seu pecado, confesse o seu pecado e vá para o caminho do Senhor. Se o Senhor tem te chamado
a arrepender-se, a crer em Jesus, não deixe para amanhã, meus irmãos. Se o Senhor tem falado ao seu coração, confesse e creia, e você encontrará graça. Não deixe para amanhã, meu irmão. O Senhor, ao longo das gerações, sempre tem levantado homens que pregam a palavra. Especialmente quando Deus deseja abençoar um povo, o que ele faz é levantar pregadores que pregarão a palavra de Deus, chamando as pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus, e a verdadeira esperança que há em Cristo. Então, se Deus tem te chamado, não endureça o seu coração para responder a esse chamado. Ouça a palavra de Deus. Se você não é cristão, confesse o Senhor Jesus, abandone os seus maus caminhos e creia no Senhor, e encontre salvação. E se você é um cristão que vive em alguma prática de pecado, ouça o que o Senhor tem te chamado nessa noite, abandone o seu pecado, arrependa-se e creia em Jesus. Mas ouça a palavra do Senhor com atenção, porque a última aplicação, Deus é gracioso, bondoso e paciente, mas acredite, meu irmão, como esse texto deixa claro para nós, a paciência de Deus ela tem limites. Portanto, não provoque a ira do Senhor, vivendo uma vida entregue ao pecado e usando a graça como desculpa. A palavra de Deus nos diz que de Deus não se zomba. Aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Então, meus irmãos, saiba que a paciência de Deus ela tem limites, sim. Não abuse da graça do Senhor. Não zombe do Senhor, dizendo, eu posso continuar nisso aqui, Deus é gracioso, Deus é bondoso, no final ele vai perdoar mesmo, não tem problema. Não, arrependa-se hoje e volte-se para o Senhor. Porque, de fato, Deus pune o pecado. Ele não toma o culpado por inocente. Então, não viva na prática do pecado achando que, não, está tudo bem, vai ficar tudo bem. Não, se arrependa, o Senhor tem te chamado hoje para se arrepender e crer. Não deixe para depois. Porque talvez não possa haver depois, né? Não há sabedoria em deixarmos para amanhã o que você pode fazer hoje. Já diziam os antigos, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Especialmente na coisa mais importante da nossa vida, que é nos reconciliarmos com o Senhor. Então eu queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. E após o nosso tempo de oração, então estará encerrado o nosso culto. Certo? Então vamos orar ao nosso Deus. Se você quiser, mais uma vez, você pode ir ali atrás para adquirir um dos livros da livraria. Então, todos os preços com desconto, tá? A gente não está lucrando nada em cima dessas vendas, a gente só vai repassar o valor das vendas para a livraria e semana que vem a gente vai devolver os livros. Então, não deixe para amanhã que você não vai ter oportunidade de fazer na semana que vem. Com relação aos livros e com relação ao seu pecado e se voltar para o Senhor também. Então, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos alerta e que nos chama a crermos em Cristo e a confessarmos os nossos pecados. E nós, nessa noite, nós nos colocamos em tua presença, reconhecendo, Senhor, que o nosso coração é continuamente mau e que nós precisamos de ti. Nós precisamos da tua graça sobre as nossas vidas, contendo a maldade do nosso coração, nos lavando de toda a maldade e nos ajudando a vivermos para a sua glória. Por isso, Pai, queremos vir a Ti nessa noite, confessando os nossos pecados a Ti. Queremos pedir graça ao Senhor, para que nós sejamos capazes de abandonar os nossos pecados e nos voltarmos ao Senhor Jesus, sabendo que há graça e reconciliação por meio do seu sangue. Não nos deixe, Senhor, abusarmos da tua paciência e da sua graça, vivendo uma vida de entrega ao pecado, mas conduz-nos, Senhor, em justiça e nos ajude a responder com fé ao chamado que o Senhor tem feito para as nossas vidas.
Não nos deixes indiferentes e endurecidos para o nosso próprio pecado, mas nos leve a encontrar perdão e restauração por meio de Jesus. Que o Senhor nos leve a uma vida de verdadeira obediência ao Senhor. Uma obediência que começa, Senhor, com uma transformação do coração. E sabemos que só Jesus tem poder para transformar os nossos corações. Transformar os nossos corações maus e inclinados para o pecado, em corações capazes de amar e obedecer ao Senhor. Então que a Tua graça nos alcance nessa noite, Senhor, nos conduzindo ao verdadeiro arrependimento e a verdadeira transformação de vida. Nós oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. O nosso culto está encerrado. Só lembrando que a gente vai ter parabéns para os aniversariantes de setembro e outubro. Então você que fez aniversário em setembro e outubro, acabou o culto, já vai ali para fora que a gente vai cantar parabéns, vai orar pela sua vida e vamos comer um bolo. Então não vai embora correndo não, que vai ter bolo, vai ter café. Que Deus abençoe a sua vida e a sua semana, em nome de Jesus. Amém.